No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Pesquisa Datafolha mostra aumento da avaliação positiva do governo de Jair Bolsonaro, que alcança 40% da população. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirma a cassação dos direitos políticos de Marcelo Crivella até 2026, mas prefeito vai recorrer e deve participar das eleições deste ano. Flávio Bolsonaro declara à Receita Federal recebimento de R$250 mil de assessores do pai referentes a empréstimos, mas nega irregularidades. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 25 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Afora os absurdos administrativos e retóricos protagonizados por Jair Bolsonaro, o presidente da República segue colhendo os frutos do auxílio emergencial oferecido às pessoas mais afetadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o resultado da pesquisa Ibope divulgada ontem, a aprovação do governo do ex-capitão do Exército subiu de 29% em dezembro do ano passado para 40%. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 20 deste mês. Já o número de pessoas que reprovam sua gestão caiu praticamente na mesma proporção, de 38% para 29%. A confiança da população no chefe do executivo também aumentou, passando de 42% na pesquisa anterior para os atuais 46%. A tendência de crescimento da popularidade do Bolsonaro já havia sido apresentada pelo Instituto Datafolha no mês de agosto, quando o político recebeu 37% de avaliações ótimas ou boas para o seu governo. A tendência é que o índice de popularidade do presidente permaneça alto até o fim do ano, em comparação com o início do governo, mas com viés de baixa, já que as parcelas do auxílio emergencial serão menores já a partir deste mês e se encerram em dezembro. A grande questão é que o novo programa de transferência de renda que será criado pelo Palácio do Planalto para substituir o Bolsa Família deve continuar rendendo ao Jair Bolsonaro o apoio popular que ele precisa e deseja, caso queira se reeleger em 2022. A oposição precisa agir para evitar que os absurdos produzidos pelo bolsonarismo se mantenham no país por mais 4 anos. Já no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou por unanimidade a cassação dos direitos políticos do prefeito Marcelo Crivella até 2026, por conta do comício que ele fez 2 anos atrás para servidores da Conlurb, usando a máquina pública para promover campanha eleitoral de deputados, incluindo seu filho Marcelo Rod. No entanto, a alegria de quem deseja ver o bispo licenciado da Igreja Universal fora da corrida pela reeleição em novembro durou pouco, já que o político deve recorrer da decisão e ela pode se arrastar por anos. Nós aqui no Faixa Livre esperamos que se faça justiça para que uma figura deplorável como essa não mais se aproveite da crença de pessoas socialmente vulneráveis para levar à frente seu plano de poder. A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. Eu quero mais uma vez te agradecer, Cid, por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, a tragédia nossa de cada dia, que é o Jair Bolsonaro, segue aprontando. A última do presidente da República foi aquele discurso de abertura que ele fez na Assembleia Geral da ONU, onde negou a destruição provocada pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia, colocou a culpa nos indígenas e nos caboclos, acusou a Venezuela de ser responsável por aquele derramamento de óleo na costa brasileira no ano passado, disse que é preciso combater a cristofobia no mundo, entre outros absurdos. A Associação Brasileira de Imprensa acabou até divulgando uma nota em repúdio a essas declarações do ex-capitão do Exército. Como é que você analisou aquele discurso do Bolsonaro na ONU, Cid, e as suas repercussões? Bom, Anderson, o governo Bolsonaro, parece que se ele tivesse um projeto para fazer do Brasil um pária internacional, o comportamento dele não seria muito diferente do que está tendo, não. Essa coisa da Assembleia Geral da ONU, em que o Brasil abriu a reunião, quer dizer, foi uma vergonha. E não foi questão de diferença de interpretação aqui ou ali. Isso pode acontecer, você tem uma interpretação de um episódio de um jeito e diverge de outra pessoa. Então, não, ele mentiu, simplesmente. Ele foi para lá para contar mentira e envergonhando o país, efetivamente, mais do que já está envergonhado com as coisas que ele faz. Culpar os indígenas e os caboclos, pequenos agricultores, pelas queimadas no Pantanal, na Amazônia, é um troço absolutamente sem sentido e que, inclusive, contraria as investigações feitas por órgãos do governo. A Polícia Federal já várias vezes afirmou que identificou fazendeiros promovendo essas queimadas para depois plantar pasto e botar gado no lugar da floresta.
Isso aconteceu direto e a Polícia Federal já identificou. Agora não faz nada contra os culpados, não faz nada porque está manietada. Esse pessoal, seja do agronegócio, seja o pessoal que quer botar gado no lugar da floresta, é aliado político do presidente da República. Ainda que o próprio agronegócio já esteja cabreiro porque está enfrentando dificuldades na Europa, que o pessoal está querendo não comprar produtos brasileiros por conta da devastação do meio ambiente. De forma que é uma coisa impressionante, quer dizer, é uma cara de pau, é um mentiroso contumaz, uma enorme cara de pau. Em relação ao derramamento de óleo na costa brasileira no ano passado, ele acusou a Venezuela de ser responsável. Ao que se sabe, o próprio governo brasileiro tinha admitido de que não se sabe muito bem qual foi de que navio aquele óleo veio. Quer dizer, é uma acusação inteiramente irresponsável e leviana, que bem ao modelo desse governo brasileiro. Entende? Nós, na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, nós, por tradição, nós não tratamos só da questão da liberdade de imprensa e do direito de expressão, liberdade de expressão. A nossa história está vinculada à luta pela democracia. Nós temos 112 anos de existência. E a EBI esteve presente nas grandes lutas do povo brasileiro pela democracia. Ela teve presente, e pela soberania. Ela teve presente na luta pela criação da Petrobras, na campanha do Petróleo é Nosso. Ela esteve presente na campanha da anistia. Ela esteve presente no impeachment do Collor. Ela esteve presente na luta pelas diretas já. Enfim, não é à toa que um lema que foi criado é que a ABI, 112 anos, sempre do lado certo da história. E nós estamos sendo obrigados a emitir notas em relação ao Bolsonaro, manifestações públicas sob a forma de nota, quase toda semana, entende? Por conta do comportamento do governo e do Bolsonaro em particular. Quando houve esse discurso, nós não pensamos, vamos ser obrigados a fazer outra nota. Isso vai acabar vulgarizando, digamos, as notas da EBI. Mas não dá para ficar calado. Nós fizemos uma nota dizendo que o Bolsonaro mentiu na ONU e está envergonhando o país. Quer dizer, o que ele está fazendo não é uma simples interpretação diferente da realidade. Ele está mentindo de forma deliberada e consciente. É realmente um troço muito grave. E, bom, pelo visto, nós vamos continuar sendo obrigados a emitir notas, porque o Bolsonaro é isso que se sabe, né? E deve continuar a contar mentiras bom, sem falar enfim, na falta de respostas dele, da família, dos filhos, da mulher, da ex-mulher, enfim, sobre atos de corrupção, entende? Um filho se recusa a fazer a cariação, o outro filho compra imóveis de 150 mil pagando em dinheiro vivo. Enfim, é uma coisa realmente absurda. E a EBI vai continuar falando, vai continuar se manifestando, vai continuar emitindo notas sempre que isso aí for necessário. Nós gostaríamos muito que não fosse necessário e que a gente não precisasse ficar emitindo nota toda semana. Mas com esse governo e com esse presidente, a avaliação que eu tenho é que vamos continuar sendo obrigados a fazer nossas notas de repúdio e de crítica ao governo e ao presidente da República. Agora, Cid, será que o Bolsonaro realmente acredita que os líderes mundiais vão dar crédito àquilo que ele diz? Eu te confesso que tenho essa curiosidade, porque os absurdos são tão grandes que parece que ele vive numa realidade paralela e fala apenas para os convertidos ao bolsonarismo. Anderson,
Os líderes mundiais não acreditam no que ele diz. Ele está inteiramente desmoralizado. Basta ver a imprensa internacional. Entende? Ele não tem qualquer compromisso com a verdade e ninguém o leva a sério. Ele, de fato, como você disse, vive numa realidade paralela e fala para os convertidos ao bolsonarismo, que é um grupo de pessoas minoritária, embora tenha uma expressão numérica não desprezível, e que acredita em qualquer coisa. Parte desse grupo é o pessoal que questiona a existência da lei de gravidade, do fato da Terra ser redonda e ficam defendendo que a Terra é plana, etc. Enfim, não há outra forma de conviver com isso, a não ser chamar a atenção. Olha, pessoal, vocês estão comprando gato por lebre. Nem todo mundo que dá crédito ao que ele diz é fascista, enfim, irrecuperável. Muitas dessas pessoas são pessoas iludidas, realmente, ignorantes no sentido próprio da palavra, mas com as quais se tem que dialogar. Agora, ele quando fala para essas pessoas. Ele não está preocupado em convencer a comunidade mundial. Não está preocupado. Ele fala essas bobagens, essas mentiras para o público interno e público interno dele, da sua pessoa que está com ele, e não está preocupado em dialogar, em apresentar argumentos, etc. Ele marca a posição e agora não creio que ele considere que os líderes mundiais vão dar crédito às bobagens que diz. Ele sabe que não vão, mas ele quer ter a imagem dele falando na ONU para depois editar isso, mandar para o WhatsApp, pelas redes sociais, para o pessoal que está alinhado com ele. Só que o presidente da República não é o único da família a aparecer sob os holofotes por conta de situações complicadas, Cid. O Flávio Bolsonaro, o 01, faltou àquela acareação com o empresário Paulo Marinho, marcada pelo Ministério Público, no inquérito que trata do vazamento daquela operação da Polícia Federal às vésperas da eleição presidencial em 2018. Já o 02, Carlos Bolsonaro, de acordo com informação divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, comprou aos 20 anos de idade um imóvel que custou R$150 mil em dinheiro vivo, algo no mínimo pouco comum. Por último, o 03 Eduardo Bolsonaro prestou depoimento esta semana à Polícia Federal no inquérito que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal. Os filhos vão seguindo os passos do pai, hein, Cid? Olha, Anderson, a tua pergunta já traz em si a resposta. E o Bolsonaro, de fato, não é o único a aparecer sob os holofotes em situações complicadas. O tal do 01, engraçado, bom, nós chamamos os filhos por números, é uma coisa estranha, mas como eu não sou psiquiatra, não vou enveredar por aí. Mas ele, o 01, o Flávio Bolsonaro, faltou a cariação com o empresário que fez uma acusação grave a ele, vazamento de operação da Polícia Federal, às vésperas da eleição presidencial. Faltou. O 02, quando tinha 20 anos, comprou um imóvel por R$150 mil em dinheiro vivo. Você diz que é pouco comum esse procedimento. Eu digo que só age assim quem tem rabo preso, quem tem culpa no cartório. Não é natural, não é normal, não é aceitável que uma operação dessa envergadura seja feita com pagamento de R$150 mil em dinheiro vivo. Isso é coisa de bandido. E se lembra também que o 03, o Eduardo, ele está vinculado e obrigado a prestar depoimento no financiamento de atos antidemocráticos contra o STF, pedindo ditadura, etc. Essa família é qualquer nota, entende? E tem a cobertura do pai. O pai trata de aparelhar o Estado, aparelhar
os organismos do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público, para não deixar que a família seja investigada. Aliás, Anderson, a propósito, por que a Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil na sua conta depositados pelo Queiroz? Fica essa pergunta aqui, não para você não tem como responder, mas fica para o Bolsonaro. Certamente os órgãos de inteligência escutam o Faixa Livre para orientar seus passos, as investigações. Fica a pergunta, perguntem ao Bolsonaro por que a mulher dele recebeu esse depósito de R$89 mil por parte de um miliciano que era o Queiroz. O que surpreende, Cid, é que o apoio ao bolsonarismo continua existindo e se dá nas mais diferentes esferas, inclusive em uma daquelas que deveria prezar pela democracia, que é justamente o esporte. A Confederação Brasileira de Vôlei condenou e disse que tomará providências em relação a um protesto que a atleta do vôlei de praia, Carol Solberg, fez contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela esbravejou Fora Bolsonaro ao vivo na TV, após conquistar uma vitória no circuito brasileiro. Curioso é que em 2018, durante a campanha eleitoral, o jogador Wallace da seleção de vôlei de quadra fez o número 17 com as mãos após uma partida durante o Mundial na França, em alusão ao então candidato Jair Bolsonaro, e a CBV não tomou qualquer medida. É aquela velha história dos 2 pesos e 2 medidas, né, Cid? Anderson, essas entidades ligadas ao esporte, algumas delas, me pareceu o caso da Confederação de Vôlei, elas são sustentadas por verbas de bancos oficiais, Banco do Brasil, coisa do tipo. E são aparelhadas e estão mais preocupadas em manter esse dinheiro que entra e que, aliás, sobre o qual não há grande controle, do que propriamente estimular o esporte, etc. E então tem uma relação de puxa-saquismo com o governo. Quando você lembrou bem que em 2018, durante a campanha eleitoral, jogadores da seleção masculina de vôlei fizeram propaganda para o Bolsonaro, fazendo com as mãos o número 17, que era o número do partido do Bolsonaro. E ninguém protestou. Agora, a Carol Solberg, que é da atleta da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, aproveitou uma entrevista ao vivo e disse: fora Bolsonaro. E está arriscada a perder os patrocínios. Enfim, ela é profissional de vôlei, vive dos patrocínios e está sendo muito pressionada e talvez seja prejudicando a sua vida esportiva e profissional prejudicada. É bom lembrar que a Carol, ela é filha da Isabel do vôlei, uma das atletas mais importantes do vôlei feminino, da história do vôlei feminino, entende? E a Isabel sempre foi uma pessoa muito consciente. O pai da Carol é um cineasta, Rui Solberg, que é um cara de boa cabeça também. Então a Carol, na verdade, ela tem a quem sair. Saiu de um pai e de uma mãe que tem consciência política. E o que ela fez foi o mesmo que o Wallace, jogador da seleção masculina, fez há 2 anos. O Wallace não sofreu nenhuma perseguição por isso. A Carol agora está ameaçada de sofrer. Como você diz, é a história de 2 pesos, 2 medidas. É preciso que os segmentos democráticos defendam a Carol Solberg e denunciem qualquer tentativa de perseguição a ela ou de corte de patrocínios. Afinal, a política ela está junto com a vida da sociedade, com o esporte. Eu não gosto, por exemplo, eu sou torcedor do Flamengo, não gosto quando a diretoria do Flamengo se rende, se ajoelha e puxa o saco do bolsonarismo em geral. Não gosto. Agora, por outro lado, eu aplaudi quando o Corinthians, durante a ditadura, criou a democracia corintiana, entende?
na camisa do Corinthians estava o patrocínio lá, democracia, fazendo propaganda da democracia. Enfim, é inevitável que a política perpasse toda a sociedade. E se eu sou um democrata, e se eu aplaudir a democracia corintiana, eu critico o comportamento desses puxa-sacos hoje na diretoria do Flamengo. Agora, eu sei que isso é parte da vida. Da mesma maneira, com alguns jogadores sempre deram declarações, jogadores de futebol, que são mais conhecidos, deram declarações reacionárias, outros deram declarações progressistas. Eles são figuras expressivas na sociedade, são figuras conhecidas, são chamados a se manifestar, são cidadãos, então têm o direito de se manifestar. Entende? Da mesma forma como eu reconheço o direito do Wallace, o bolsonarista da seleção masculina, de fazer propaganda para o Bolsonaro, eu quero defender o direito da Carol Solberg gritar fora Bolsonaro ao vivo numa entrevista. Ela está dando entrevista, ela não está ali como boneco, como para ler um script que entregue pelos dirigentes da Federação de Vôlei. Ela está como uma cidadã e quis dizer essa frase e tem o direito de fazê-lo. Voltando à fala do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, Cid, o ex-presidente Lula acabou divulgando em uma entrevista ao canal Meteoro no YouTube o discurso que ele faria caso fosse o chefe do executivo do país. Você chegou a ver esse discurso alternativo do Lula, Cid? O que é que você achou dele? Anderson, a minha resposta vai ficar prejudicada dessa pergunta. Eu li que a ONU convidaria o Lula para fazer um discurso sobre educação, se não me engano, mas não cheguei a ver nesse canal que você citou, o canal Meteoro, o discurso que ele faria se fosse o chefe do executivo do país. Eu não vi esse discurso alternativo do Lula, de maneira que eu não posso opinar sobre ele. Eu quero dizer que vi o discurso que o Lula fez no dia 7 de setembro. Em linhas gerais, é um bom discurso, É uma pena que várias das medidas que ele defendeu não tenham sido aplicadas durante o seu governo e o governo da Dilma. Ele fala na necessidade de reforma política, de reforma tributária, dá alguns exemplos, que enquanto um ouvinte nosso que ganha R$3.000 paga de imposto de renda quase 28% do que recebe, entende? Os empresários não pagam imposto, porque eles recebem por meio de lucros e dividendos, que são isentos de taxação de impostos. Um escândalo. Então, o que se tem, no caso do Brasil, é que empresários são riquíssimos, ganham muito, não pagam imposto. E um cidadão que ganha R$3.000 deixa 27,5% lá. Assim como é um escândalo que não seja cobrado um imposto sobre grandes fortunas, que, aliás, está na Constituição brasileira, mas argumenta-se que ele precisa ser regulamentado. O que é isso? É dizer exatamente como fazer. Agora, a criação desse imposto já está aprovada e está na Constituição. No entanto, ele não é nunca regulamentado, e lembro que a Constituição é de 1988, ele não foi. Então, as grandes fortunas não são taxadas como grandes fortunas. Lembro também que seria preciso rever alíquotas, chamadas alíquotas, são os percentuais com que se cobra o imposto de renda. Do jeito que estamos, uma pessoa que ganhe R$3.000 paga 27,5%, e outra pessoa que ganha R$80.000 ou R$100.000 paga a mesma alíquota. Isso é um escândalo. Eu, meu tempo de exílio, vivi parte dele, 4 ou 5 anos, na Suécia, e lá os grandes salários pagam um imposto muito alto, às vezes 50% a 60% do que o cara ganha. Entende? E é isso que permite a Suécia ter um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema de proteção social de grande qualidade. Entende?
porque você cobra de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é que paga efetivamente a maior parte do imposto. E o imposto lá é essencialmente sobre o patrimônio e sobre a renda. Não é sobre o consumo. Aqui, a maior parte do imposto é cobrado sobre o consumo. E de maneira que quem ganha muito paga o mesmo percentual quando compra uma garrafa d'água do que o cara que ganha pouco. Entende? Isso é injusto. Reconhece-se mundialmente que é mais razoável, mais justo cobrar sobre renda e sobre patrimônio o imposto, de forma que você cobre bastante de quem tem muito dinheiro, quem tem patrimônio, quem ganha muito, e não vai cobrar sobre a garrafa d'água o mesmo percentual para o pobre e para o rico. Enfim, o Lula defendeu isso tudo no seu discurso de 7 de setembro, e houve momentos em que ele tinha condições de fazer todas essas mudanças, estava com prestígio muito alto, ele e os governos do PT, mas preferiram, enfim, não comprar esse barulho, entende? Da mesma maneira, quando a reclamação sobre a parcialidade da imprensa e tal, não se fez uma reforma que mexesse nisso. Hoje, e sempre no Brasil, os meios de comunicação eletrônicos, que são os principais, os mais importantes, entende? Eles estão na mão de grandes empresas, de 4 ou 5 famílias, enfim, e que funcionam como partidos políticos. A Globo hoje está fazendo um bom jornalismo em relação à pandemia, mostrando a gravidade da situação e combatendo a postura do Bolsonaro de subestimar essa pandemia, que já levou a 140 mil brasileiros mortos, mas é preciso não esquecer que há pouco tempo ela funcionou como um partido político para a deposição da Dilma. Eu sou um crítico do governo da Dilma. Agora, penso que uma concessão de rádio e TV não pode ser usada dessa forma, entende? Porque a rádio e TV são coisas diferentes de um jornal ou de uma revista impressa. No capitalismo, se a pessoa tem dinheiro, quer montar um jornal ou uma revista, ela pode fazer isso. Contrata jornalistas, contrata uma gráfica, contrata um serviço de distribuição e faz. No caso de rádio e TV, não é assim, nem pode ser assim, porque há uma limitação física para a quantidade de emissoras de rádio e TV num certo espaço. Se você começa a dar essas concessões de forma sem critério, você vai ter interferência, uma fala em cima da outra, ninguém se entende. Por isso, em todo o mundo, rádio e TV funcionam na base de concessões do poder público. Ele define, em geral na Constituição, como no caso do Brasil, para que serão usadas as concessões e determina formas democráticas que elas sejam dadas por um período determinado, ao cabo do qual é feito um balanço para ver se a concessão é renovada ou não. No caso do Brasil, rádio, esse balanço tem que ser feito a cada 10 anos e televisão a cada 15 anos. E para ver se dá ou não, se renova ou não a concessão. E a Constituição diz também para que deve ser usada a concessão. Não pode ser usada a bel prazer de quem recebe, entende? Um Estado laico, por exemplo, não deveria permitir programas religiosos em concessões de rádio e TV. Se alguém quiser fazer um jornal, como por exemplo a Igreja Universal tem o seu jornal, tudo bem, faça o seu jornal. Agora, usar rádio e TV, ter uma emissora de TV, como o caso da Igreja Universal, ou alugar espaços de rádio e TV, isso foge à Constituição. No entanto, todo mundo fecha os olhos porque quer os votos desses segmentos religiosos. Então chega-se a uma situação em que perdoa-se 1 bilhão de dívidas, de reais em dívidas de igreja não paga imposto, os pastores botam suas casas, seus carros em nome da igreja, porque aí não pagam IPTU, não pagam IPVA, não pagam nada. Então, e não paga imposto,
têm perdão dos impostos e funcionam como empresas e não querem pagar imposto. Ela pode ter televisão, pode ter rádio, pode ter lucro, mas não pode pagar imposto. Isso é escandaloso, entende? E o Lula, é preciso dizer, ele deu concessões a rodo para igrejas evangélicas e tal, buscando esse apoio. Quer dizer, isso se mostrou uma falsa esperteza. Quando a Dilma sofreu o impeachment, esses deputados ligados a essas igrejas de negócios, todos votaram pelo impeachment. Então, é preciso discutir esse tipo de coisa, abrir o olho e mostrar que enfim, tem muita coisa para mudar no país. E o Bolsonaro, que veio com um discurso de mudança, está se mostrando o cara mais comprometido com a chamada velha política, seja do ponto de vista da política em si, seja do ponto de vista da corrupção. Quer dizer, é uma família envolvida em corrupção de alto a baixo. Você não acha que um dos problemas da oposição é justamente esse, Cid? Ficar demais se atendo ao discurso e fazer pouco na prática, na militância junto às periferias, às favelas, trazendo o Brasil real para o embate político? Fala-se demais e faz-se de menos. Olha, Anderson, está se fazendo muita coisa, sim. O problema é o seguinte, é que isso aparece pouco, quer dizer, tem muita militância nas periferias, muita militância nas favelas, trazendo o Brasil real para a disputa política. É verdade que, por exemplo, no período pré-eleitoral, como agora, com frequência os partidos se voltam excessivamente para essas questões, como se aliar aqui, se aliar ali. Você vê, por exemplo, certos partidos já se mexeu, certos candidatos ou pré-candidatos se mexendo politicamente, já pensando em 2022, entende? Eu li ontem que o Ciro Gomes, o movimento é todo voltado para a eleição de 2022, daqui a 2 anos, ele estava na Bahia fazendo festa ao DEM, que é um partido de extrema-direita, e com quem ele quer se aliar, então diz que o DEM é muito bom, etc. Então, está de olho ele não acha isso no fundo, as posições do Ciro não são iguais às posições do DEM, mas ele se move de um ponto de vista oportunista, quer dizer, elogiando o DEM pensando num apoio, numa aliança para 2022. Elogiou o filho do ACM, lá na Bahia, elogiou o próprio ACM, enfim, isso não ajuda a politizar a população, entende? Todo mundo sabe o que é o DEM, é um partido de direita. Eu até disse que ele era de extrema direita. No quadro do Brasil, hoje, eu vou até retirar esse extrema. O DEM não tem tantos partidos de extrema direita que o DEM hoje é só de direita, não é de extrema direita, mas é de direita, entende? Um candidato que se propõe ser um candidato progressista, como é o caso do Ciro, não tem que ficar puxando o saco do DEM e do filho do neto do ACM, francamente. Nós teremos no próximo dia 3, Cid, um ato puxado pelas centrais sindicais contra o processo de privatizações que o governo federal deseja implementar no nosso país com a venda dos Correios, da Eletrobras, da própria Petrobras, da Dataprev. Esse tipo de movimento tem capacidade de provocar alguma mudança no quadro ou é uma ação apenas de caráter simbólico, na sua opinião, Cid? Olha, esse ato em si não vai reverter o processo de privatizações que o governo Bolsonaro quer implementar. Aliás, não só ele, hein? Desde Fernando Henrique tem havido a privatização. Processo esse que não foi interrompido nos governos do PT. Foi amainado. Depois, com o Michel Temer e o Bolsonaro, é uma situação de fim de feira, em entrega total. Você pergunta se esse ato das centrais sindicais ele tem capacidade de provocar alguma mudança no quadro. O ato em si, não. Mas ele é parte de um movimento de resistência na sociedade. Tem um caráter simbólico, sim. Agora, esse caráter simbólico ajuda a que se acumule forças no sentido ou de impedir algumas privatizações ou pelo menos de torná-las mais
caras politicamente. Quer dizer, quem quiser... Petrobras, mesmo os privatistas, como o pessoal do PSDB, quando estava no governo, dizem, não, privatizar Petrobras não faremos isso não, porque tem um símbolo, uma empresa muito forte, enfim, é um símbolo da brasilidade, digamos. Já o Bolsonaro, ele quer entregar tudo, ele está falando em privatizar Petrobras. Eu acredito que os tucanos também não fossem contrários à privatização da Petrobras, só que naquela época tinha um custo político muito alto. Então, atos como esse, puxados pelas centrais sindicais, têm, sim, um papel, que é de tornar desgastante, mais caro politicamente, esse processo de privatização. Então, eles devem ser efetuados, devem ser... Eles ajudam a desgastar o governo. Isso parece um pouco essas notas que a ABI faz criticando ações do Bolsonaro. Eu já conversei com alguns amigos, companheiros, que dizem, não, mas essa nota não adianta nada, não derruba o governo. Mas a nota não é para derrubar o governo. Nota de uma entidade não derruba o governo, ninguém tem esse tipo de ilusão. Agora, diante de certas atitudes do governo, é necessária resistência. A elaboração de notas, divulgação dessas notas e, principalmente, se essa divulgação é feita em grande escala, as notas da ABI com muita frequência têm saído dos noticiários de televisão. Então é muito bom isso, porque, embora não derrubem o governo, e ela não tem o objetivo de derrubar o governo, nós não temos ilusão de que as nossas notas na ABI vão derrubar o governo Bolsonaro, mas ela ajuda a desgastá-lo, é uma forma de participar na luta política. Entende? E, como eu disse, a ABI não tem um caráter partidário, mas ela vai além da questão de simples defesa da liberdade de expressão e da atividade jornalística. A ABI, e eu digo isso com muito orgulho, ela há 112 anos se alinha ao lado das pautas progressistas, democráticas e populares no país. Então a ABI foi sempre esteve sempre ao lado das melhores bandeiras. Ela foi a favor da criação da Petrobras, da campanha do Petróleo é Nosso, ela foi a favor da campanha da anistia, ela foi a favor das diretas já, ela foi a favor do impeachment do Collor, e ela hoje já pediu o impeachment do Bolsonaro, o pedido não foi sequer está engavetado, porque o Rodrigo Maia o mantém na gaveta junto com mais uns 40 outros pedidos semelhantes, mas enfim, a gente participa de forma não partidária, mas participa da luta política no Brasil e sempre do lado certo, os 112 anos, a favor da soberania nacional, a favor da democracia, a favor dos direitos humanos e a favor dos interesses populares. Então, esse ato das centrais, ele tem a função de ajudar a desgastar o governo e trabalhar para se criar, na opinião pública, um movimento contrário à entrega do patrimônio nacional. Eu gostaria de repercutir também com você, Cid, a situação aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella teve ontem confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral a cassação de seus direitos políticos até 2026, por conta daquela reunião com os servidores da Conlurb, onde ele apresentou candidatos a deputado, entre eles seu filho Marcelo Rod. Ainda que seja, no meu ponto de vista, correta essa decisão, Cid, não é estranho que ela saia a menos de 2 meses das eleições municipais? Bom, é preciso deixar claro o seguinte, essa decisão sobre o Marcelo Crivella, a cassação de direitos políticos, e por conta de utilização do aparelho de Estado da Prefeitura, onde fez reunião com os servidores da Conlurb, levado em veículos da Conlurb para apresentar candidatos a vereador, entre ele o deputado, né, entre ele o filho do Crivella, que ele tenta eleger esse filho faz tempo, mas não consegue. Parece que o garoto é meio ruim de voto. Agora, essa decisão foi tomada, mas da possibilidade de recurso, provavelmente a decisão não tirará o Crivella da disputa eleitoral deste ano. Entende? Aí você pergunta que não é estranho que ele saia a menos de 2 meses das eleições municipais.
É estranho. Aí eu gostaria de abordar um outro ponto, Anderson. Você tem que ter mecanismos para retirar um governante que esteja roubando, esteja cometendo crimes, esteja utilizando do cargo para cometer ilegalidades. Tem que ter mecanismo. Hoje o mecanismo que existe é o impeachment. Eu quero dizer que eu não gosto do impeachment, desse mecanismo. Ele deixa na mão do legislativo correspondente, então no caso do prefeito, deixa na mão da Câmara de Vereadores, no caso do governador, deixa na mão da Assembleia Legislativa e no caso do presidente, deixa na mão do Congresso, Câmara e Senado, mas o futuro do governante, entende? Então você tem uma situação em que alguém eleito pelo voto, ele é retirado não pelo voto popular, mas pela decisão dos parlamentares. E aí, sejamos honestos, quer dizer, em muitos municípios, em muitos estados, os governantes, e aí também, por que não dizer, no caso do Congresso, no plano federal, os detentores dos cargos executivos compram, a expressão é essa, os detentores dos cargos legislativos para se blindar contra o impeachment. Por que o Bolsonaro se aproximou do Centrão recentemente, comprando com cargos e nomeações as mais variadas? E veja, quando se fala em comprar o Centrão, não é para o Centrão desenvolver suas políticas bem do interesse público, não, é para o Centrão fazer negócios. O Centrão faz negócios. E o Bolsonaro, que foi eleito com um discurso contra esses negócios, denunciando a chamada velha política, está de cabeça nisso. Aliás, ele sempre foi da velha política, mas ele agora está comprando, está nomeando esse pessoal do Centrão. Então, no caso de câmaras de vereadores e Assembleias Legislativas, também nomeações são usadas para blindar os governantes. E não são nomeações para que um partido desenvolva, então, a sua política, digamos, na área de segurança, na área de saúde, na área de educação. Não. São nomeações que, às vezes, para funções que não têm importância do ponto de vista da formulação de um projeto de governo, mas mexem com dinheiro. Então, são nomeações que, na verdade, são usadas para corrupção, entende? O caso do Crivella, ele já desativou pelo menos uma CPI, se não mais, né? Atendendo a interesses, a pedidos dos vereadores. Os vereadores entram com uma pedido de formar uma CPI para investigar o prefeito, e botam na mesa, queremos isso. O prefeito, para desativar a CPI, ele cede e faz essas concessões aos vereadores. Então, nesse sentido, eu acho que o impeachment é uma má solução. Eu gosto muito mais de alguns mecanismos que existem em alguns países, por exemplo, existe na Venezuela isso, que é tão atacada como não sendo democrática. É a partir de certas condições, mais ou menos parecidas com as condições para se abrir um processo de impeachment, quer dizer, o governante é pedido por um certo número ou de assinaturas populares, ou de pedidos de detentores dos cargos legislativos. A partir de certos mecanismos, você tem o que chama de recall, que é uma nova eleição, referendo revogatório, e em que, por exemplo, o caso do Crivella seria submetido, haveria uma espécie de um plebiscito na sociedade para saber se ele fica ou se ele vai embora, entende? E isso é muito mais democrático, E eu defendo, inclusive, que quando isso for feito, se for adotado, que também os parlamentares que votam para que haja o plebiscito revogatório tenham seus mandatos colocados também em jogo, para não ficar um negócio irresponsável. Toda hora eles vão estar chamando a um referendo revogatório para o detentor do cargo executivo. Isso é muito mais democrático do que o processo de impeachment,
que é um processo que se dá a portas fechadas e com compras e vendas de apoios e de votos, etc. Agora, voltando à tua pergunta, não deixa de ser estranho que há 2 meses de uma eleição, até menos, entende? Haja um processo como esse. Quer dizer, o Crivella ele vai disputar a eleição, entende? Quer dizer, tomara que perca, porque ele é o pior prefeito da história da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós estamos na bica da eleição, já, a campanha vai começar agora, daqui a pouquinho. Então, eu prefiro que ele saísse pelo voto, entende? Como um prefeito que tenha sido expulso do seu cargo pelo voto popular. Falando em eleições, Cid, nós temos aqui no Rio de Janeiro um sem número de candidatos ao cargo máximo no município. Só que a maioria absoluta deles ou é desconhecida do grande público ou está envolvida em uma série de ilícitos investigados pela polícia. O que é que nós podemos esperar de um pleito como esse, Cid? Será que a população se reconhece em algum desses candidatos à prefeitura? Olha, Anderson, quem vai dizer se a população se reconhece em algum desses candidatos à prefeitura vai ser a própria eleição. Eu chamo a atenção de que esse governador que anteontem foi posto para fora, pelo menos provisoriamente até agora, ele era um ilustre desconhecido há 1 semana, 10 dias da eleição que o consagrou governador, entende? Ele entrou dizendo que ia dar tiro na cabecinha, que é isso, que é aquilo. Na verdade, ele surfou a onda de extrema-direita que elegeu o Bolsonaro. Mas, se essa pergunta fosse feita 15 dias antes da eleição, em que o levou ao governo do Estado, não, esse cara não é conhecido, enfim, não. A eleição é que vai dizer, que vai resolver isso. Entende? O fato de haver muitos candidatos a prefeito, eu acho que está ligado ao número de partidos que se tem, entende? E está ligado ao fato, e boa parte desses partidos, ter muito partido não seria problema se eles representassem propostas programáticas, propostas políticas. No caso do Brasil, não deixa de ser um problema, porque boa parte deles é formado para os donos do partido abocanharem o recurso para campanha eleitoral, para funcionamento partidário, enfim, essas verbas aí que eu questiono muito. Eu acho que os partidos não têm que viver de dinheiro público, eles têm que se sustentar com contribuição dos seus filiados, dos seus simpatizantes, e contribuições essas que sejam pequenas, até um limite determinado e declarado de imposto de renda, etc., para evitar que chegue um magnata e turbine ele sozinho, porque tem muito dinheiro, turbine um partido. Então acho que tem que haver uma mudança muito grande, e eu sou partidário a que acabe essa coisa desse fundo eleitoral, do fundo partidário e tal, que os partidos corram atrás da sua sobrevivência e filiando gente, fazendo campanhas de contribuição, onde essas contribuições têm um limite muito claro, um limite pequeno, que evite a possibilidade de um magnata, ele por si só, turbinar um partido. Mas o fato é que do jeito que com a verba partidária, a verba eleitoral, esses fundos, então, criação de partido é também um negócio. Então, se você pegar a maioria dos partidos existentes, são partidos não porque tem uma caracterização ideológica, programática e tal. Não, são esquemas para ganhar dinheiro ou para buscar artificialmente algum tipo de espaço na política, não pela afirmação de posições, mas por outro tipo de mecanismo, entende? E aí, enfim, os donos do partido vão vender cargos, comprar cargos, etc. e tal. Então, esse que está por trás do grande número de partidos. E numa eleição em que você não pode mais fazer coligação no voto para vereador, na eleição chamada proporcional, o que é uma coisa correta, não haver coligação aí, entende?
É uma tendência que cada partido queira apresentar seu candidato a prefeito e tal. Acho que tem que mudar, não proibindo a apresentação de candidatos, nem proibindo a existência de partidos. Eu acho que tem que ser absolutamente livre a formação de partidos. Agora, você não tem que parar de dar dinheiro para eles. E aí, rapidamente, vai diminuir a quantidade desses partidos de vigarice, de picaretagem. Já o governador Wilson Witzel teve confirmado na última quarta-feira seu afastamento por até 180 dias no processo de impeachment lá na Alerj, por unanimidade. Todos os 69 parlamentares aprovaram o relatório do deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade. Acho que esse resultado não surpreendeu ninguém, não é, Cid? Agora, você acredita que esse episódio possa provocar algum tipo de efeito nessas candidaturas de outsiders a cargos eletivos? Bom, você pergunta sobre o afastamento do Wilson Witzel, o breve, aquele cara que era desconhecido, foi eleito na onda de extrema-direita, governador do estado, mandou confeccionar uma faixa para governador, para botar a faixa no peito, coisa que não existia. Começou a se apresentar como candidato a presidente da República e agora foi afastado por unanimidade. Eles são 70 deputados, 69 votaram pelo afastamento dele, com exceção de um que estava em licença médica. Ou seja, o cara... E afastamento por corrupção. Aí você pergunta se esse episódio pode provocar algum tipo de efeito nas candidaturas desse pessoal outsider a cargo eletivo. Acho que não. Vão continuar a existir. Aliás, para prefeito já temos uns quantos assim, entende? Até porque é um bom negócio você criar um partido, apresentar candidato, etc. Alguns partidos, como eu disse, que são propriedade de famílias ou de alguns caciques, os caras vivem disso, não trabalham e vivem dessa história. De maneira que não vai mudar essa situação. Você só muda essa situação quando acabar com a verba eleitoral e a verba partidária, criando mecanismos para financiamento, para que seja financiamento em larga escala por conta de muitos contribuintes, não por conta de grandes contribuições. De maneira que eu acho que não vai mudar, não. Vamos ter candidatos desse tipo. Espero só que a experiência com o Witzel não se repita, não só no sentido das posições políticas, que é um fascista, o cara que falava de dar tiro na cabecinha, etc. Ele próprio se comprazia em subir num helicóptero blindado, claro, para não correr risco, e ficar dando tiro de metralhadora em pessoas lá embaixo. Enfim, é um cara, enfim, não merece nenhum respeito. Agora, é ruim que uma pessoa desconhecida se eleja, porque não se sabe muito bem qual é a do cara, o que ele propõe. Então, essas candidaturas que você chamou de outsiders são ruins por isso. A população acaba elegendo na onda, como o Witzel foi eleito na onda, mas ele não sabe muito bem o que ele pensa, o que ele quer. Então, o ideal é que, seja qual for a posição do eleito, que ele seja eleito a partir de um programa, de posições, enfim, e a partir daí a população opte por votar nele e elegê-lo para o cargo. Cid Benjamin, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e um forte abraço. Bom, Anderson, eu quero mandar um abraço para você, mandar um abraço para o pessoal aí do Faixa Livre, a família Faixa Livre, como o passarinho gosta de caracterizar, e me colocar sempre à disposição de vocês. Quer dizer, eu acho o Faixa Livre uma trincheira da democracia no país e uma iniciativa que tem que ser fortalecida. Então, um forte abraço a você, um forte abraço aos ouvintes e reafirmo que estou sempre à disposição aqui. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a educadora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, no Mato Grosso, Francileia de Castro. Francileia, bom dia. Bom dia, Anderson e todos os ouvintes do Faixa Livre. Eu desde já agradeço, em nome da FASE, essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre um assunto que é tão urgente e importante de ser debatido, no país. Francileia, muito obrigado por nos dar a honra dessa entrevista aqui ao Faixa Livre. Francileia, nós temos presenciado nos últimos tempos uma das maiores tragédias ambientais da história do nosso país, que são esses incêndios lá no Pantanal e na Amazônia, que devastam os nossos biomas. O presidente da República, que deveria atuar para combater os efeitos das queimadas, prefere minimizar o problema e negar a culpa pelos episódios. Primeiro, Francileia, como é que você tem observado a ação do governo federal diante deste cenário lamentável no nosso meio ambiente? É isso, ao contrário do que afirma o presidente da República, desde que tomou posse, o governo Bolsonaro ele vem implementando um desmonte nas políticas ambientais brasileiras, com ataque e ações que visam a todo momento flexibilizar as leis de proteção ambiental desses biomas. E esse é um questionamento que a gente vem fazendo, Como combater esses acontecimentos se logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro houve uma profunda reforma administrativa, que, entre outras coisas, esvaziou o Ministério do Meio Ambiente. Teve cortes drásticos, no seu orçamento, inclusive nos programas para prevenção e controle dos incêndios florestais. Então você vê um enfraquecimento intencional, é uma perseguição direta a todo momento aos órgãos públicos responsáveis pelo monitoramento, pela fiscalização ambiental. E por outro lado, você tem uma postura do governo que incentiva e defende explicitamente a grilagem das terras, o desmatamento e, consequentemente, as queimadas das nossas florestas, em favorecimento de setores empresariais e do agronegócio que tem carta branca nesse governo. Essa situação de destruição que ocorre nos nossos biomas, Francileia, você considera que sejam episódios pontuais ou isso faz parte de um processo de regressão do nosso meio ambiente que está se consolidando? Você enxerga saída para isso? Não são episódios pontuais, O Brasil vive aí um intenso e acelerado processo de desregulação ambiental e também da desconstrução de todo o aparato institucional das políticas e governança ambiental. De forma intencional, isso vem repercutindo desde 2019 no crescimento dos focos das queimadas e também do desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado, e agora mais recentemente de forma mais explícita no Pantanal, à custa de um modelo de desenvolvimento que é centrado em interesses do capital estrangeiro e também na produção de commodities. E é importante, então, e necessário pensar em outros modos de produção e de consumo. Repensar nossa relação sociedade e natureza, e também na nossa economia, nas infraestruturas logísticas, pensar no encurtamento dos circuitos de comercialização, na diversificação produtiva e alimentar do país e na descentralização econômica, na distribuição de renda e na democratização dos processos decisórios. E qual foi a sua avaliação para esse discurso do Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, Francileia, onde ele disse que há uma campanha para prejudicar o seu governo nesse episódio das queimadas no Pantanal e na Amazônia e jogou a culpa nos índios e nos caboclos da região? Bom, além de vergonhoso e irresponsável o discurso, do presidente Jair Bolsonaro, ele é um ataque direto às organizações não governamentais ambientalistas e aos povos indígenas, e comunidades tradicionais. Então, essas mentiras que o presidente contou na ONU, elas tentam tirar a atenção das reais intenções desse governo. É um discurso
que, de forma muito explícita, coloca a política, né, violenta, né, do governo Jair Bolsonaro contra as organizações e movimentos e povos que atuam em defesa do meio ambiente. É um processo de violação de direitos humanos e ambientais por parte desse governo, carregado de naturalização da situação desastrosa, né, que nos encontramos, e o governo ainda busca criminalizar e transferir a responsabilidade das queimadas para as populações tradicionais. Mesmo com todos os indícios, né, das investigações apontando para as atividades do agronegócio como principal causa das queimadas. Então, o discurso, inclusive, ele exime o governo da sua responsabilidade e da sua culpa. Causa um constrangimento internacional para o Brasil perante a ONU e demais países, e uma preocupação para toda a sociedade brasileira que vê nesse governo a irresponsabilidade sobre o nosso meio ambiente. Francileia, você recentemente publicou um belo artigo intitulado "Das Nossas Florestas Só Restarão as Cinzas?", em parceria com as suas colegas de fase Letícia Turra e Rosilene Migliotti, onde vocês traçam um panorama de toda essa situação do nosso meio ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes a respeito desse artigo. O artigo é uma denúncia de tudo que vem acontecendo no país em relação às queimadas, que acontecem em diversos biomas. Não é um caso isolado só no Pantanal ou na Amazônia, e traz uma análise ampliada e profunda sobre essa situação no Brasil, com informações de dados, né, dos focos de incêndio na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, e a situação dramática vivenciada aí por comunidades, animais e florestas que estão passando pelos piores incêndios da história, com tudo virando cinzas. Então, além desses dados, o artigo ele faz um questionamento sobre a responsabilidade dessa situação, considerando que queimar para desmatar é o modo operante do agronegócio, né, com todos os incentivos governamentais, com os processos de desregulação ambiental. Então, a gente vê que em um ano nós retrocedemos uma década nessa pauta ambiental. Mas também é um artigo em forma de um apelo à sociedade. Tanto que o título, né, é uma pergunta, né? Das nossas florestas só restarão as cinzas? Então, a necessidade de alertar para olharmos para as pautas ambientais e para a luta pela preservação da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal e dos seus povos, que tanto contribuem para a defesa e a proteção dos seus territórios e dos recursos naturais que são tão importantes para a vida no planeta. O que é que a fase tem feito, Francileia, para combater todo esse desmonte que está colocado no nosso meio ambiente? A fase atua já há um bom tempo em regiões, né, desses biomas, no apoio e fortalecimento de grupos sociais, de povos e comunidades tradicionais que lutam pela defesa e proteção de seus territórios. Possuímos uma atuação em articulações, em fóruns e redes socioambientais, na proposição de projetos e propostas políticas de modelos de desenvolvimento sustentáveis para o Brasil e que garantam os direitos humanos, os direitos ambientais e a proteção dos biomas e das nossas florestas. O Ministério Público Federal, Francileia, pediu mais uma vez, na última quarta-feira, que a Justiça afaste o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alegando que sua gestão traz danos às iniciativas de preservação dos nossos biomas. Eu imagino que você concorde com essa medida, Francileia, mas dá para esperar algo diferente nesse governo de Jair Bolsonaro? Trocar os nomes não vai manter a política destrutiva para o nosso meio ambiente? Sim, de fato. Infelizmente, nós temos um governo atual que, por si só, é uma ameaça ao meio ambiente. Porém, não podemos aceitar a postura de um ministro do meio ambiente que, pela sua posição e cargo que ocupa,
deveria estar adotando medidas para a proteção e conservação ambiental do país. Porém, prefere incentivar a exploração, o desmatamento, convoca seus aliados, né, a passar a boiada aí, né, sobre o meio ambiente, é declaradamente aliado de empresas desmatadoras, tem uma postura negacionista em relação aos números de incêndio e focos do desmatamento, né, no Brasil. É um inimigo declarado da natureza e do povo brasileiro. E temos acompanhado, né, que tem trabalhado para desestruturar toda a política ambiental que foi construída ao longo dos últimos anos, tanto que a ação do Ministério Público Federal aponta para desvio, né, de finalidade a sua função, que deveria ser trabalhar para preservar o meio ambiente e não acelerar o seu processo de destruição. Então não podemos aceitar isso, né? O Brasil vem caminhando na contramão do resto do mundo, e isso é prejudicial para todos nós, para toda a população brasileira. Para encerrar, Francileia, como a sociedade civil pode atuar para auxiliar as entidades de defesa do meio ambiente a conter essa triste realidade que está colocada no nosso país? Eu acho que nesse momento é importante a gente manter a organização social. Nós estamos vivendo em um período difícil de crise sanitária, né, e de isolamento devido à Covid-19, mas também de uma crise financeira, né, global. E aqui no Brasil a gente tem o aprofundamento de várias desigualdades sociais e sabemos e estamos vivenciando o quanto está sendo dramático, né, ao mesmo tempo, tantos retrocessos políticos e ambientais. Então, por isso, manter a organização social é importante, investindo nas ações de incidência e denúncia dessas atrocidades que vem acontecendo no país, investir na comunicação ampla com a sociedade, alertando, né, sobre esses constantes ataques ao meio ambiente e aos direitos humanos. Nós não podemos permitir que este governo siga propagando mentiras e se eximindo de suas responsabilidades. Precisamos trabalhar pela verdade. Não podemos aceitar calados esse projeto de governo genocida e ecocida, que tem uma política declarada de morte. E, acima de tudo, nós precisamos seguir na defesa pela proteção dos nossos biomas, aliados à defesa dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e de seus territórios. Francileia, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo o meu abraço. Eu que agradeço o convite e deixo aqui também um abraço e o desejo de dias melhores para todos e todas. Conversamos aqui com a educadora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, lá em Mato Grosso, Francileia de Castro. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Bom dia, Anderson. Para mim é sempre um prazer enorme conversar contigo e com os nossos ouvintes aí do Faixa Livre. Paulo, eu quero te agradecer por mais essa gentileza sua de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, essa semana nós tivemos mais uma edição da Assembleia Geral da ONU, a primeira da história realizada de forma virtual por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19. Antes de nós abordarmos alguns pontos específicos dessa Assembleia, Paulo, eu gostaria que você fizesse uma análise mais abrangente a respeito das suas impressões deste encontro de líderes mundiais. Qual é a sua importância? O fato de o evento não ter sido realizado de maneira presencial prejudicou de alguma forma a Assembleia? Anderson, a Assembleia Geral é um órgão muito importante, né? É dentro da ONU o órgão mais democrático, mais representativo, né? Em que todos os membros da organização têm presença assegurada, né?
Além disso, dentro da Assembleia Geral, né, vale o princípio da igualdade soberana, né, ou seja, todos os estados são iguais, né, ali naquele espaço, né, cada país tem um voto, né, não importa, estamos falando de estados muito poderosos, né, e com grande envergadura, ou estados menores, né, menos relevantes na geopolítica internacional, né. E o encontro anual da Assembleia Geral, né, que ocorre sempre a partir de setembro, todos os anos, né, é o espaço, né, que os estados usam para se colocarem, né, para apresentarem aí suas iniciativas, né, seus feitos, ou eventualmente seus temores, seus anseios, suas preocupações. É um cenário, né, muito acompanhado sempre, porque é onde pode se medir de maneira mais evidente, né, por conta do compromisso com a transparência sempre nesse órgão, é o espaço onde pode se medir melhor qual é o estado da arte, digamos assim, né, da ONU e dos membros, né, da própria organização, né. Por isso que é sempre uma reunião tão acompanhada de perto pela imprensa, né, e que atrai tanta atenção, né, em função das características, né, da Assembleia Geral, como esse órgão tão representativo, tão plural, tão diversificado, né. Para o Brasil sempre serviu, de fato, como um palco, né, importante, né, um momento ali em que tínhamos, né, nos 15 minutos para apresentar nossas posições, né, acerca do cenário internacional. E este ano, claro, por conta da pandemia, o encontro foi virtual, né? O que prejudica, assim, um pouco a graça da Assembleia Geral, né? Porque, para além dos discursos, né, que cada país tem o direito de fazer, né, nesse encontro anual da Assembleia Geral, sempre há os bastidores também, né? Então, reuniões paralelas à Assembleia Geral, né, feitas entre dois, três, né, ou vários estados, para buscar iniciativas, né? Então, os corredores da Assembleia Geral são muito ricos em termos de negociações, de diálogo, né, de iniciativas, e muita coisa boa já saiu dali, né, desses encontros paralelos, né, nos corredores da Assembleia Geral. O que naturalmente não ocorre em uma sessão virtual, né, em um encontro virtual, como está sendo desse ano, né? Só para pontuar, né, trazer um exemplo concreto, a origem dos BRICS, né, do agrupamento BRICS, né, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se deu numa reunião da Assembleia Geral da ONU em Nova York em 2006, né? Houve ali, né, por ocasião da Assembleia Geral, né, um diálogo entre os quatro chanceleres, né, originalmente Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul não participava, e isso levou a posteriori ao lançamento do agrupamento. Então, né, isso se perdeu na reunião desse ano, né, a graça dos corredores, né, dos encontros paralelos, né, dos bastidores, isso se perde, né? Mas, enfim, é melhor realizá-la dessa forma do que não realizá-la, porque, né, repito, é sempre um encontro muito importante, né, em que as distintas delegações nacionais apresentam suas posições, suas perspectivas diante da cena internacional, e claro, é o momento de ouvir líderes, né, de grande envergadura, né, como sempre o presidente dos Estados Unidos, né, o líder chinês e por aí vai, né? Falando agora dos discursos propriamente ditos, Paulo, eu queria começar por essa vergonha que foi a intervenção do nosso presidente Jair Bolsonaro, que abriu as falas dos chefes de Estado, como sempre acontece. O ex-capitão do Exército tentou desqualificar a crítica em relação à destruição dos nossos biomas. Afirmou que há uma campanha de instituições internacionais junto a associações brasileiras impatrióticas para prejudicar o seu governo. Culpou os índios e os caboclos pelos incêndios na Amazônia e disse que a floresta só pega fogo nas bordas por ser úmida. Atacou a Venezuela, adulou o Donald Trump, minimizou os efeitos da pandemia no Brasil e falou em uma suposta cristofobia. Como é que você observou essas declarações do Bolsonaro, Paulo? Bom, Anderson, o discurso, como você já bem pontuou na pergunta, foi uma vergonha, né? Foi absolutamente vexatório para o que é, né, a tradição brasileira dentro da ONU, né? O discurso do ano passado também já tinha sido muito ruim, e mais uma vez, né, passamos, né, por uma situação bastante incômoda, né, e constrangedora, para dizer o mínimo, né, o Brasil que conseguiu ao longo das décadas na ONU, né, afirmar, né, a sua credibilidade, a sua legitimidade, né, protagonizamos discursos memoráveis, emblemáticos, né, como o discurso
do chanceler Araújo Castro em 1963, e agora temos que lidar, né, com discursos que chamam muito atenção, né, pelo fato justamente de serem mentirosos, né? O discurso que o nosso presidente fez na ONU é um discurso cheio de erros, de equívocos, né? Que verdadeiramente, né, leva à desinformação, né, informações truncadas, mentiras mesmo, né? Enfim, é muito triste, né, ver o presidente brasileiro atribuindo, né, como você bem colocou, a índios e caboclos, né, a responsabilidade pelos incêndios, né, na Amazônia, né. É muito ruim, né, ver o presidente brasileiro se referir, né, ao Brasil como um Estado cristão e conservador, né, quando a nossa Constituição afirma categoricamente a laicidade do Estado, né. É igualmente muito pernicioso, né, para o país, né, ver um presidente fazer elogios, né, tão significativos a um outro líder internacional em temas polêmicos e controversos, né. Ele elogiou o presidente Donald Trump, né, por exemplo, pelo plano lançado para a paz entre Israel e Palestina, que na verdade não contribui em nada para a paz, né, é um plano que foi proposto sem ouvir os palestinos, né, que só atende aos interesses de Israel, né, e que afasta, né, a possibilidade de uma solução genuína de dois estados, né. É muito ruim, né, também ver o presidente da República, né, dizer que o Brasil é um exemplo em matéria ambiental e em matéria de direitos humanos, né. Isso qualquer pessoa no seio da ONU, né, que é uma organização que lida com ambas as disciplinas, sabe que estamos longe de ser um exemplo, né. O Brasil tem piorado muito seus indicadores em matéria ambiental, né, tem havido um avanço no desmatamento, né, o que preocupa muito, claro, a comunidade internacional. O Brasil tem assumido posições, no mínimo, controversas, né, no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, né, se articulando, né, com países árabes, né, como Catar, Afeganistão, Líbia, na hora de lidar com questões de gênero. Então são retrocessos inequívocos, né, e posições que atentam, né, contra as boas práticas e tradições diplomáticas do Brasil dentro da Organização das Nações Unidas. Então foi um discurso muito ruim, Anderson, realmente, né, exatamente pelo seu perfil mentiroso. Não apenas vimos o Brasil na defensiva, né, como vimos o líder da nação, né, trazendo, né, para o seu discurso informações absolutamente truncadas, erros crassos, né. Então dizer, por exemplo, que houve um aumento nos investimentos diretos no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Na verdade, houve uma queda nos investimentos, uma queda importante. Então, muitos erros para um discurso só, o que, claro, acaba constrangendo a imagem do Brasil na cena internacional. Qual é o peso que esse discurso do Bolsonaro tem, Paulo, perante a comunidade internacional? Isso de alguma forma não amplia o descrédito do presidente brasileiro junto aos demais líderes mundiais? Sim, Anderson, sem dúvida é o tipo do discurso que compromete, né, ainda mais, né, a imagem do nosso presidente, né? Como se já não bastassem polêmicas e problemas, né, relacionados à sua figura, inclusive em temas da agenda internacional, né? A postura negacionista do presidente, né, em questões muito sensíveis, né, como a própria crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, né, já é algo, claro, que contribui para abalar a sua imagem, né, como presidente do Brasil e, por consequência, né, a própria imagem do país, né. E um discurso como esse, claro, não tem como ser bem acolhido pelas lideranças internacionais, né. É um discurso que não ajuda em nada, evidentemente, o Brasil na hora de resgatar, né, uma posição de maior peso e envergadura na comunidade das nações, né? E também não ajuda, certamente, né, o país a atrair maiores investimentos externos, né? Enfim, então é um discurso desastroso, né, com impactos muito variados, não só para a imagem do presidente, né, que já é uma imagem evidentemente muito desgastada entre os líderes internacionais, mas para o próprio país, né? É muito ruim, né? O mundo inteiro se dá conta de que o Brasil, né, tem um líder com esse perfil, né, enfim, que se presta, né, a esse tipo de papel, né, de lançar uma série de mentiras em um foro tão importante como a Assembleia Geral da ONU, né.
Então, claro, é ruim para a imagem do presidente, é ruim para a imagem do Brasil, né? Algo que coloca ainda mais em xeque, né, as iniciativas diplomáticas internacionais do país, né? Os impactos são bem severos, enfim, nada desprezíveis, eu diria, Anderson. Outro discurso que repercutiu bastante lá na Assembleia Geral da ONU, Paulo, foi o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como de costume, ele atacou a China, disse que o país asiático era o responsável pela propagação da Covid-19 pelo mundo, ressaltando que o coronavírus é um vírus chinês. Tudo isso em meio a uma guerra comercial com a superpotência. Me parece, Paulo, que o Donald Trump tem subido o tom a cada uma de suas declarações contra os chineses. Você também tem essa impressão? Esse tipo de discurso é bem recebido pelos eleitores estadunidenses às vésperas de uma eleição presidencial, onde o Trump tenta renovar o mandato? Bom, com relação ao presidente Donald Trump, né, os discursos dele têm esse perfil, né, costumam ter um perfil muito enfático e até mesmo agressivo, né, em vários momentos, né? E este ano não foi diferente, né? A postura acusatória em relação à China também ela é reiterada, né? Não vejo, né, algo que tenha se acentuado, né, nos últimos tempos, não. Desde a campanha de 2016, ele assume essa postura tão crítica e tão dura em relação à China. E mantém isso de maneira quase que constante, né, ao longo de todo o seu governo, nas mais variadas intervenções e declarações que faz, inclusive nos seus discursos na Assembleia Geral da ONU, né. E me parece que esses ataques tão duros e contundentes à China, né, inclusive, né, no cenário da pandemia do coronavírus, servem sim, né, ao seu processo eleitoral, digamos assim, né? Nesse contexto em que ele busca se reeleger como presidente dos Estados Unidos, ele tem buscado afirmar as posições típicas, tradicionais, né, do seu governo, do seu mandato, para agradar o seu eleitorado, né? Ele busca realmente, né, agradar ao eleitorado que o levou à Casa Branca, né, com esse mesmo discurso, né? Então ele, ao atacar a China, né, seja na questão da guerra comercial, seja na questão tecnológica, né, com as críticas tão contundentes, né, à Huawei, a questão da tecnologia 5G, de telefonia celular, né, enfim, nesses mais variados pontos, ao atacar a China de forma tão contundente, ele agrada ao seu eleitorado, pelo menos uma parcela importante do seu eleitorado, né, que acredita nas suas palavras, em defesa do interesse americano, né, aquela velha ladainha do America First, né, e por aí vai, né. Então, acho que o discurso do Trump foi bem dentro do esperado, bem dentro do script, e do que caracteriza a sua pessoa e tem sido o tom das suas mais variadas declarações e intervenções ao longo aí já de quase 4 anos como presidente dos Estados Unidos, né. E evidentemente que os chineses já se acostumaram, né, a ouvir essas críticas todas, essas acusações, né, a história do vírus chinês, né, e tudo mais, né. Por sua vez, o Xi Jinping, líder chinês, garantiu que não entrará em guerra fria ou quente com nenhum país, em uma clara resposta ao Donald Trump. O presidente disse apostar no diálogo e na negociação para reduzir as diferenças e resolver disputas com outros países. A grande questão, Paulo, é se o Trump está disposto a dialogar com os chineses, porque até agora ele tem tomado iniciativas extremamente autoritárias. Uma das últimas foi o banimento daqueles aplicativos TikTok e WeChat lá nos Estados Unidos. Até que ponto o Trump aceita dialogar com a China, Paulo? Bom, em primeiro lugar, Anderson, o discurso do Xi Jinping está dentro do que tem sido também a tônica da política externa chinesa, né? Uma posição mais ponderada, né? Uma prudência, e a ideia justamente de que a China vem buscando um desenvolvimento pacífico, né? Uma ascensão pacífica, né? São termos que ficaram consagrados, né, ao longo dos últimos tempos na política externa chinesa, e que continuam, né, de alguma maneira, sendo refletidos, né, pelas declarações e negociações lideradas pelo Xi Jinping, né. Ele quer deixar claro para o mundo, né, que esse crescimento extraordinário da China, essa posição chinesa, né, não é feita, né, com fins hegemônicos na cena internacional, é um desenvolvimento pacífico, uma ascensão pacífica, enfim, essa ideia de que a China não quer entrar em guerra fria ou guerra quente com quem quer que seja, né, vai muito nessa direção, né.
E a China, de fato, né, ela tem assumido a posição de defesa do multilateralismo, né, defesa da OMC, da ONU, né, do livre comércio, né, um pouco na contramão do que tem feito os agentes de Trump, né, assumindo posições protecionistas, né, questionando a OMC, rompendo com a OMS, fazendo críticas muito fortes à ONU. A China que se coloca na defesa desse multilateralismo e por aí vai, né? E com relação à ideia de se o Trump de fato está disposto a não dialogar com a China, em alguns momentos ele dialoga, né? Enfim, não é prudente para o Trump também, né, se lançar de peito aberto, né, numa disputa sem fim com os chineses, né? Os Estados Unidos é muito dependente da China, né, importa muitas peças de componentes da China usadas inclusive na própria indústria dos Estados Unidos, depende imensamente, né, das compras chinesas dos títulos da dívida norte-americana. E o Trump, claro, é consciente disso, né? Então, claro, ele se vale de uma retórica muito agressiva, ele se lança, né, em algumas disputas com os chineses, mas ele deixa uma porta aberta sempre ao diálogo. E não raro temos visto, inclusive, entendimentos na área comercial para tentar superar de maneira definitiva essa guerra comercial travada já há quase 4 anos, né? Então acho que sim, acho que o Trump ele tem essa postura mais histriônica, né? Ele é muito verborrágico nas declarações, mas ele sabe um pouco os limites, né? Ele sabe os momentos em que ele tem que, né, baixar um pouco a bola e sentar à mesa com os chineses, né? Ou colocar sua diplomacia, né, e o USTR, né, que é o representante comercial norte-americano, para dialogar com os chineses, buscar saída, entendimentos, né? Enfim, isso em vários outros pontos, né? Com relação ao TikTok, ao WeChat, etc., né, ele acusa, né, a China de se valer desses aplicativos para espionar, né, enfim, para violar a individualidade, a liberdade individual das pessoas, etc. Enfim, e não são só os Estados Unidos que desconfiam, né, de chineses, russos, né, quando pensamos no mundo virtual, no cyberespaço, né. Enfim, a China, claro, reage a isso, né, e tenta contra-argumentar e desconstruir o discurso americano. Faz parte desse embate, né, entre os dois no contexto contemporâneo, né. Mas me parece que o Trump, apesar do seu histrionismo todo, Anderson, né, ele sabe quais são os limites, ele sabe até onde ele pode ir, né, ele reconhece o peso da China e a importância da China para os Estados Unidos mesmo. Então, de novo, né, são ataques que têm um impacto doméstico, num período eleitoral podem ser muito valiosos, né, mas, enfim, ele geralmente deixa uma janelinha ali aberta, uma portinha aberta para uma saída negociada, periodicamente senta à mesa com os chineses para tentar encontrar entendimentos. Essa guerra de narrativas dos dois lados, Paulo, não faz com que se amplie essa instabilidade nos mercados globais? Não seria mais vantajoso, especialmente, que o Donald Trump baixasse o tom das críticas e acusações aos chineses para que a retomada no pós-pandemia ocorresse de maneira mais acelerada? Bom, Anderson, sem dúvida que essas tensões comerciais, tecnológicas, né, entre chineses e norte-americanos prejudicam, evidentemente, a economia mundial, a estabilidade global, né? Enfim, o mundo todo fica sempre atento, né, a essas rusgas, a essas controvérsias entre as duas grandes potências econômicas mundiais, porque tem impactos, né, nos mercados internacionais, né, afetam as bolsas mundo afora, enfim, comprometem os fluxos de mercadorias e serviços e criam, sobretudo, um clima de incerteza, né? Então, claro que é ruim, né? O ideal seria, né, termos um entendimento, né, uma posição mais cooperativa, né, por mais que houvesse rivalidades, diferenças, porque sempre haverá, né, o ideal seria que Estados Unidos e China pudessem, né, mais se entender do que divergir, né, mais se aproximar do que se afastar. E não tem sido assim, né? Mas, enfim, é a estratégia norte-americana, né, repito, muito voltada para o público interno, né, mesmo que muitas vezes, né, por exemplo, a guerra comercial prejudique interesses da indústria norte-americana, mas o Trump tenta colocar, né, essa postura tão agressiva, essa retórica tão dura contra a China como, né, um dos caminhos para esse America First e para esse Let's Make America Great Again, né, fazer a América, né, os Estados Unidos grandes de novo, né.
tudo se associa com isso e é um discurso que seu eleitorado gosta de ouvir, já se acostumou. Então, sim, temos guerra de narrativas, os americanos dizem uma coisa, os chineses dizem outra, né, e o mundo inteiro é que sai de alguma maneira prejudicado, impactado com isso, preocupado, para dizer o mínimo, né, porque, como eu falei, o que se cria, né, de mais grave é um clima de incerteza, né. E fora as tentativas norte-americanas de interferir em outros países, né, impedindo, por exemplo, que a empresa chinesa Huawei participe, né, dos leilões de telefonia 5G, né, e pressiona seus aliados a deixarem a empresa chinesa de fora. Então, claro que tudo isso cria, né, uma instabilidade, uma incerteza, uma insegurança jurídica, inclusive, para o ambiente dos negócios, né, o que é muito ruim para a economia mundial, que terá, né, que buscar uma recuperação rápida depois de um ano tão difícil como este ano de 2020, em função da pandemia. Um outro ator de destaque no cenário da geopolítica, Paulo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu ações conjuntas para a recuperação da economia global e cobrou a extensão do acordo sobre armas nucleares. Além disso, ele fez uma incisiva defesa da organização, o que acabou sendo visto como uma crítica indireta ao Donald Trump, que vive atacando o multilateralismo e a cooperação entre os países. Esse recado do Putin, em alinhamento com o que disse o Xi Jinping, não alimenta ainda mais esse acirramento que há entre esses dois blocos antagônicos? Esses sinais dados lá na Assembleia Geral da ONU não preocupam para o futuro, Paulo? A posição assumida pelo Vladimir Putin, né, na Assembleia Geral também está muito alinhada com o que o país tem buscado nos últimos anos, né? A Rússia, ela protagonizou alguns momentos de crise, né, com o mundo ocidental sobretudo, né, por exemplo, quando da anexação da Crimeia ao território russo em 2014, mas em paralelo, né, assume uma posição diplomática nos foros internacionais, né, de defesa da legalidade, de defesa do multilateralismo, né, o país busca, né, de alguma maneira, afirmar, né, uma posição cooperativa com os mais variados espaços multilaterais, por entender que pela via do multilateralismo a Rússia pôde fortalecer a sua legitimidade de ação internacional. E, ao mesmo tempo, né, isso também traz dividendos para a Rússia, né, porque amplia o custo político pago pelos Estados Unidos de Trump, né, sempre quando o país atua na contramão do multilateralismo, né. Então, para a Rússia elogiar o multilateralismo é interessante, né, porque de alguma maneira coloca os Estados Unidos numa posição muito desconfortável, né, tendo em vista que, né, não raro vemos norte-americanos agindo na contramão, né, dos espaços multilaterais, né. Então, de alguma maneira, esses elogios do Putin ao multilateralismo, à própria ONU, né, aumenta o custo político pago pelo governo Donald Trump e pelos Estados Unidos, sempre quando o país, né, age de maneira unilateral, né, ou na contramão dos regimes internacionais, os mais variados. Claro, né, enfim, vemos, né, nesse ponto uma convergência, né, entre Rússia e China, né, são dois atores que têm defendido o multilateralismo, têm buscado atuar em consonância, né, com os foros internacionais, com os regimes internacionais, né, em um mundo que parece estar de cabeça para baixo, né, porque quem age na contramão, né, desses regimes, né, atacando o multilateralismo, são os Estados Unidos, né, que foram os fundadores disso tudo ao final da Segunda Guerra Mundial, né, são os grandes idealizadores, né, das mais variadas organizações internacionais que temos no planeta, né. Eu não chego a ver propriamente um bloco, né, China e Rússia, né. São países que têm entendimentos, têm acertos, né, como na questão energética, né, a Rússia como a grande fornecedora de gás para a China, eles assumem posições comuns, como na defesa da multipolaridade, do multilateralismo, etc., né? E o que significa, claro, atacar posições unilaterais norte-americanas, mas também tem suas diferenças, né? Agora, claro, de todos os modos, né, o que a Assembleia Geral deste ano, mais uma vez, desnudou, Anderson, são essas posições absolutamente, né, assimétricas, muitas vezes incompatíveis, né, que, em se tratando de países de tanto peso, tanta importância, prejudica, claro, uma boa governança global, né, para usar um termo da moda, né. Então, o bom funcionamento, né, de uma governança global dependeria, claro, de uma posição,
mais convergente, ou mais coordenada, pelo menos, né, entre as grandes lideranças internacionais, os países de maior peso na cena internacional. E não é o que temos visto, né? Então essas incongruências, incompatibilidades, assimetrias, desencontros prejudicam, né, a estabilidade internacional, sem sombra de dúvida. Agora, o Emmanuel Macron resolveu criticar todo mundo, Paulo. China, Estados Unidos, Rússia, sobrou até para o Irã. Especialmente no que diz respeito à violação do acordo nuclear pelos iranianos após a saída dos Estados Unidos do tratado. Outro tema colocado pelo presidente francês foi aquele suposto envenenamento do líder opositor russo, Alexei Navalny, que saiu do estado de coma em que estava em um hospital lá da Alemanha. Aliás, você acredita que esse episódio ainda pode trazer problemas para o Vladimir Putin, Paulo? Essas críticas do Macron aos mais variados atores internacionais, né, de alguma maneira resultam de uma tentativa francesa de ganhar um pouco mais de relevância, né, e protagonismo na cena internacional, né. E temos visto, aliás, o Emmanuel Macron apostando muito, né, na agenda externa francesa, porque do ponto de vista doméstico essa situação é muito delicada, né? Vimos um desempenho muito ruim do seu partido nas últimas eleições municipais na França. Ele continua lidando, né, com os problemas ali dos coletes amarelos, né, protestos já há muito tempo se arrastando na França contra o seu governo e medidas tomadas pelo seu governo. Então ele enfrenta problemas de popularidade para dentro e tenta ganhar, né, uma visibilidade como grande estadista em ações externas, né. Esteve no Líbano, né, depois ali do dramático acidente na zona portuária de Beirute, e tenta colocar a França como um player de maior peso, e no seu discurso na Assembleia Geral, de alguma maneira, né, os ataques aos outros atores nesse sentido, né, para mostrar que a França está de olho, né, e acompanhando com preocupação, né, esses movimentos de estados que preocupam a França, né? Estados que têm grande peso, têm grande musculatura na cena internacional, mas que assumem posições que vão na contramão de uma estabilidade internacional. Então, é uma tentativa do Macron de se afirmar, né, como um estadista e tentar dar maior peso e protagonismo à França no mundo contemporâneo. E com relação ao envenenamento, né, mais uma vez colocado na conta do Putin, não é o primeiro caso, né? Temos um histórico aí de dissidentes e desafetos do Putin que ou aparecem mortos ou aparecem envenenados, enfim. Isso revela para o mundo mais uma vez, né, as práticas, né, para lá de controvérsias do presidente russo, né, com seus rivais e desafetos, né. É muito difícil, né, enxergarmos a Rússia como uma democracia, ou pelo menos como uma democracia saudável, né. São práticas, enfim, autocráticas que combinam muito mais, né, com a velha União Soviética do que com a Federação Russa do pós-Guerra Fria, né? Mas a Rússia nunca conseguiu, né, dar esse passo definitivo em direção a uma democracia clara, né? E o Putin, né, que se perpetua no poder aí há mais de 20 anos, de alguma maneira, enfim, se vale de práticas que trouxe, né, da época da velha União Soviética, em que era um agente da KGB, né? Não surpreende o mundo, né? Enfim, ninguém sabe ao certo se de fato ele teve participação ou não no episódio, ao que tudo indica sim, mas seria mais um episódio desse tipo, né, num longo histórico, né, de casos semelhantes atribuídos ao Vladimir Putin, né. Enfim, a lição que fica é que todo e qualquer desafeto do Putin tem que tomar um cuidado imenso, né, porque pode aparecer morto ou envenenado em algum cenário, né. Enfim, não é o tipo da coisa que cause maiores consequências para a Rússia. Eu acho que a Rússia já carrega, né, um pesado histórico em várias questões semelhantes, né, e muito mais grave do que esses episódios individuais e pontuais, né, de desafios envenenados foi a questão da Crimeia em 2014, né, ou, né, a violência praticada contra os separatistas do Cáucaso nos anos 90 e nos anos 2000, né. Isso sim é que leva a consequências mais traumáticas para a Rússia em termos de imagem. Esses casos atribuídos ao Putin, sim, de alguma maneira apimentam um pouco mais, né, podem agravar, né, alguma situação, mas
o Putin parece não se importar tanto, e a comunidade internacional, embora censure e condene, né, no fundo é algo que ela já espera pela recorrência, né, com que esses casos acontecem. Paulo, nessa situação grave que o mundo atravessa, em meio a uma pandemia que vai ceifando centenas de milhares de vidas e destruindo as economias, não era hora de os países se unirem em torno da superação a esse momento de dificuldade? Não falta um discurso de coesão puxado por um desses líderes mundiais? Com certeza. Você tem toda a razão, Anderson, né? Falta sim, né? A própria ONU foi constituída há 75 anos, né, para servir justamente como um espaço plural, representativo, que permitisse aos Estados uma coordenação de esforços e uma cooperação ampliada em temas de interesse comum, né, em temas de interesse compartilhado. E evidentemente, né, que enfrentar uma pandemia, claro que deveria, né, levar a esse compartilhamento de interesses, né? O mundo inteiro deveria se unir e dar as mãos, né, para sair dessa crise sanitária o mais rapidamente possível. Mas infelizmente, enfim, a história mostra como existe uma limitação no alcance desse sonho, né, que se torna quase que uma utopia, né? As organizações internacionais, as mais variadas, nunca conseguiram implementar plenamente, né, essa ideia de uma verdadeira coordenação de esforços, né, em que todo mundo caminha na mesma direção, de mãos dadas, na busca de um objetivo comum. E agora, mais uma vez, né, ficam evidentes, né, a pandemia descortinou, mais uma vez, né, as diferenças, né, os interesses mesquinhos, individualistas, né, cada um buscando a vacina por sua conta, muitas vezes sem parceria ou sem dividir, né, descobertas com os demais, né, alguns querendo ganhar, né, em cima da própria pandemia, né, passando na frente de outros na venda de equipamentos médicos, né, ou eventualmente passando na frente de outros no acesso à vacina. Enfim, é a velha lógica de que o mundo é regido muito mais por interesses, né, do que por amizade, né, ou parcerias, né. É uma pena, enfim, porque revela uma vez mais, né, como, né, esse mundo constituído sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, né, nunca conseguiu entregar aquilo que prometia, né, uma lógica de maior solidariedade. E mais uma vez, né, esse sonho voltou com o fim da Guerra Fria. Não, agora vai acontecer. E sempre que, né, se faz um teste disso, e agora a pandemia é um baita teste, a gente percebe que não conseguimos chegar lá, dificilmente chegaremos lá, né? Então o egoísmo ele continua sendo a tônica da postura de muitos estados, uma lógica muitas vezes de cada um por si. Em alguns momentos se percebe um compartilhamento, uma convergência, né, uma união, né? A pandemia também revelou isso, não podemos ser excessivamente pessimistas, mas não a ponto de podermos reconhecer uma aliança global genuína, né, na superação do coronavírus, né? Em muitos momentos vemos desencontros, né, acusações, né, um empurrando a culpa para o outro, né, como foi o caso, né, do Trump de novo no discurso da Assembleia Geral, né, chamando o coronavírus de vírus chinês, né, esse jogo de empurra que acaba comprometendo resultados melhores, né, para o multilateralismo. Para encerrar, Paulo, nós tivemos ontem lá nos Estados Unidos mais um dia de muitos protestos que acabaram tendo 2 agentes de segurança baleados em Louisville, depois que a justiça decidiu não acusar diretamente nenhum policial pela morte da enfermeira negra Breonna Taylor, atingida dentro do apartamento onde morava durante uma ação de busca de drogas, sendo que nenhum entorpecente foi encontrado na ocasião. O júri lá em Kentucky apenas formalizou a acusação contra o policial Brett Hankinson, que responderá por colocar a vizinhança em perigo e agir com indiferença ao disparar em casas vizinhas à de Taylor. Esse episódio teve enorme repercussão. Até algumas estrelas do esporte se posicionaram a respeito, pedindo a prisão dos policiais envolvidos, como o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Como é que você avalia o desfecho desse caso e as repercussões que essa decisão da justiça ainda pode provocar diante da sociedade civil nos Estados Unidos, que abraçou essa campanha contra o preconceito racial? Anderson, essa é mais uma decisão judicial que joga lenha na fogueira, podemos dizer, né? Que atesta, né, de maneira muito explícita como os Estados Unidos ainda estão longe, né, de
se consolidarem como uma democracia racial, né? É um país que muito tardiamente, né, lidou com a questão dos direitos civis, né, só em meados da década de 60, e que ao cabo aí desses mais de 50 anos, né, ainda não conseguiu, né, tratar, né, de maneira equiparável negros e brancos no país, né. Essa campanha, né, e aí os ícones do esporte têm um peso muito importante, seja jogadores da NBA, né, seja, né, o piloto inglês de Fórmula 1 Lewis Hamilton, entre tantos outros, né, da Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, né, essa campanha é certamente uma resposta, uma reação, né, dos Estados Unidos, da sociedade norte-americana, né, há décadas e décadas, né, de negligência, né, podemos dizer dessa maneira, né, contra a violência policial, né, muito especialmente a pessoas negras nos Estados Unidos, né. Então, a todo momento vemos episódios desse tipo, né, esse da enfermeira foi mais um, né, que confirma realmente como os Estados Unidos, né, eles não conseguem, né, superar esse tipo de desafio. Essa mobilização, né, da sociedade tão ampla, né, com protestos já há vários meses, né, tomando as ruas do país, né, e o Trump reagindo da pior forma, né, mandando forças de segurança para reprimir, enfim, isso mostra que chegamos a uma situação limite nos Estados Unidos, né. Tomara que de fato isso conduza a uma mudança, né, que seja um divisor de águas, né, que essa mobilidade toda, né, essa mobilização toda da sociedade americana, né, apoiada, né, pelos ícones do esporte, né, ou do meio artístico norte-americano, que sirva realmente para uma mudança, embora o presidente dos Estados Unidos se mostre completamente despreparado para lidar com essa questão, né. As declarações dele também, né, servem apenas para jogar mais lenha nessa fogueira, né, tem efeitos absolutamente perniciosos, o envio das forças de repressão, enfim, não ajuda em nada, em um país que parece estar chegando no seu limite disso, né, porque são casos o tempo todo, né, enfim, é chegada a hora realmente dos Estados Unidos, né, enfrentarem, né, de frente, né, essa questão e não de maneira lateral ou tangencial como vem fazendo nas últimas décadas, né. Alguma solução realmente tem que ser dada e o que se espera, evidentemente, é que a justiça haja, né, com imparcialidade, como dela se espera, né, que possa prover, né, decisões dignas, né, que se evidentemente não servem, né, para trazer de volta, né, as pessoas executadas e mortas, que pelo menos punam de maneira exemplar, né, os policiais que se valem, né, de excessos, né, e de práticas arbitrárias, né, contra negros nos Estados Unidos, né. Mas infelizmente não é isso que temos visto, né. Temos visto uma justiça extremamente leniente, condescendente com esses agentes de segurança, né, não raro absolvendo-os, né, ou impondo penas muitíssimo brandas, né, o que acaba por acirrar ainda mais os ânimos, né, e cria esse círculo vicioso que temos visto, né, de uma violência que não para de crescer e o povo que cada vez mais, né, vai às ruas para reagir contra, cada vez mais exaltado, enfim, e se cria um cenário bastante dramático. Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom final de semana e deixar aqui também o meu abraço. Muitíssimo obrigado, Anderson. Eu retribuo da mesma forma. Um abraço aí para todos vocês. Um ótimo final de semana, né, para vocês aí do queridíssimo Faixa Livre e para os ouvintes da rádio. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nosso novo horário, estarem conosco aqui no Faixa Livre para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira.